Uma pequena alfaiataria foi subindo até um império, que tem sede global, vende milhões de fragrâncias anualmente, tem os ternos de marca mais vendidos e leva o nome de ruas. Quem esperaria isso de um jovem que nem terminou o ensino médio? Hugo Boss AG, muitas vezes denominado como Boss, é uma marca de moda e casa de moda com sede em Metzingen, Baden-Württemberg, Alemanha. A empresa vende roupas, acessórios, calçados e fragrâncias. A Hugo Boss é uma das maiores empresas alemãs de vestuário, com vendas globais de 2,9 bilhões de euros em 2019. Suas ações são um componente do DAX. Hugo Ferdinand Boss nasceu em 8 de julho de 1885 em Metzingen, uma pequena cidade localizada a cerca de 30 quilômetros ao sul de Stuttgart, na Alemanha. Ele era o caçula dos 5 filhos de Louise e Heinrich Boss. Na época do nascimento de Hugo, Metzingen havia se tornado amplamente conhecida por sua indústria têxtil em expansão devido ao impacto da Revolução Industrial na área. E assim como a maioria de seus colegas, os pais de Hugo também estavam envolvidos na indústria, possuindo sua própria loja de roupas de cama e lingerie na cidade. Consequentemente, Hugo naturalmente se interessou por roupas e moda desde muito jovem. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Hugo, que era um nacionalista alemão desde muito jovem, ingressou no exército imperial alemão e serviu na linha de frente entre 1914 e 1918. A derrota na guerra foi um golpe devastador para a Alemanha como um todo, bem como uma grande decepção para Hugo pessoalmente. Após a guerra, Hugo voltou a Metzingen para continuar administrando a loja de seus pais, mas agora também tomou a iniciativa de abrir sua própria empresa de roupas em 1923, chamada Hugo Boss AG. No ano seguinte, com o apoio financeiro de 2 sócios, abriu uma fábrica que produzia camisas, jaquetas, roupas de trabalho, esportivas e impermeáveis. Boss empregava cerca de 30 operários na época, que produziam todas as roupas à mão. No entanto, a Alemanha de Weimar, o Estado federal existente na época, era caracterizada por um clima socioeconômico muito prejudicial, e Boss estava à beira da falência no final da década de 1920 e sua fábrica estava prestes a fechar. Hugo foi quebrado mais uma vez. Pois este homem, que se dedicou apaixonadamente a construir uma indústria que tanto amava, que lutou nas trincheiras por um país que tanto amava, tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Mas Hugo continuou a trabalhar arduamente, determinado e dedicado para fazer da sua empresa um sucesso. A Alemanha estava em uma situação desesperadora e eles estavam dispostos a buscar a ajuda de qualquer pessoa. Foi nessa época que Adolf Hitler subiu ao poder, mas para Hugo Boss, ele viu isso como uma oportunidade. Ele sabia que as pessoas próximas ao partido nazista eram elegíveis para contratos com o governo, e, portanto, tornou-se um orgulhoso apoiador dos nazistas e um membro ativo do Partido Nazista de 1931 em diante. No entanto, em 1932 a Hugo Boss AG foi a primeira a começar a produzir o uniforme preto da SS, e em 1938 a empresa também estava produzindo o uniforme da Wehrmacht. A dedicação de Hugo à festa era evidente, e ele até tinha uma fotografia sua com Adolf Hitler pendurada em seu apartamento. Como a demanda por uniformes militares continuou a crescer, a empresa começou a enfrentar uma grande escassez de mão de obra. Consequentemente, Hugo também usou prisioneiros de guerra, recrutados pela Gestapo como trabalhadores em suas fábricas durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos quais eram mulheres. Mas, como sabemos muito bem pela história, esta associação acabaria por terminar em outra grande decepção quando os nazistas finalmente perderam a guerra em 1945. Em 1946, em um julgamento pós-guerra, Hugo foi condenado por ser um ativista e beneficiário de nacional-socialismo e foi destituído de seus direitos de voto e proibido de administrar um negócio na Alemanha. Em 2011, a empresa emitiu uma declaração de profundo pesar para aqueles que sofreram danos ou privações na fábrica dirigida por Hugo Boss sob o regime nacional-socialista, referindo-se especificamente aos prisioneiros de guerra que ele usou como trabalhadores. No entanto, como Boss estava proibido de continuar a administrar sua empresa, seu genro, Eugen Rolle, assumiu as rédeas. Hugo Boss acabaria por falecer logo após a guerra, porém, ao falecer, aos 63 anos, em 9 de agosto de 1948, após uma infecção intratável que causou um abscesso dentário.
A partir da década de 1970, Jochen e Uwe Holly começaram a se concentrar na produção de ternos masculinos e acabaram transformando a empresa na casa de moda de luxo internacional que é conhecida hoje. A questão das associações políticas de Hugo Boss, no entanto, continua a ser controversa e provavelmente continuará a ser controversa no futuro. No entanto, não se pode negar que o homem era um oportunista verdadeiramente notável, que conseguiu, em uma década, levar uma pequena e insignificante empresa à beira da falência a tais alturas que lançou com sucesso as bases de uma das mais bem-sucedidas empresas de luxo, marcas de moda que o mundo já viu. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, nos dê uma força, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este e muitos outros. Deixe sua opinião e ideias de quais assuntos vocês desejam saber mais.